Sejam bem-vindos ao Fisiologia. Você que está em casa sabe o que é vacina? Ou você sabe como a vacina funciona no nosso corpo? E mais, por que algumas vezes a gente sente algumas alterações depois de tomar vacina? Não sabe ou quer saber mais sobre isso? Então acompanha meu vídeo aí que eu já te explico um monte de coisas sobre a vacina. Primeira coisa, o que é a vacina? A vacina é uma preparação biológica que procura imunizar a pessoa que está recebendo essa vacina a uma determinada doença. Então, dentro dessa vacina vão componentes, e esses componentes ou são o micro-organismo mesmo, ou ele está atenuado, ou ele está morto, ou ainda é um fragmento desse micro-organismo, ou ainda pode ter a toxina que ele produz, só que manipulada no laboratório de forma que essa toxina não nos cause danos, ou melhor, essa toxina ela está inativada. Então essas vacinas elas são divididas em alguns tipos. Por exemplo, tem o tipo atenuado, que é esse micro-organismo, só que a função dele está mais leve, atenuada, ou enfraquecido. E esses tipos são, por exemplo, de febre amarela ou de sarampo. E por isso até que algumas dessas vacinas causa alguma alteração no corpo, que não é considerado efeito colateral, é um efeito, uma reação a essa vacina. No entanto, não é a mesma reação do nosso corpo quando de fato recebe esse micro-organismo, não na forma de vacina, tá? Então é uma reação bem mais leve do que seria a doença, mas mesmo assim nos protege e muito contra esse micro-organismo. O outro tipo é da ala fragmentada. Então, os produtores da vacina, eles vão pegar um fragmento desse micro-organismo, normalmente uma proteína que está na membrana desse micro-organismo, e vão colocar na vacina. Um tipo desse é, por exemplo, de hepatite B, de influenza também. Outro tipo é a toxoide. Eles pegam, então, a toxina e no laboratório eles diminuem a ação dessa toxina, inativam ela, e aí colocam dentro da vacina para poder imunizar a pessoa que receber ela. Bom, mas e aí, como é que as vacinas funcionam? De forma bem básica, a vacina ela imita o micro-organismo ou patógeno que causa a doença no nosso corpo. Então, a vacina prepara o nosso corpo, blinda o corpo, para que a próxima vez que entrar em contato com o micro-organismo, o corpo já esteja preparado para combater ele, para entrar em guerra, tá? Isso de forma básica. Agora, de modo mais detalhado, fisiologicamente falando sobre a vacina, vocês podem olhar na imagem que eu estou colocando para vocês, que é o seguinte, no local onde o corpo vai receber essa vacina, essa injeção, existem células, e essas células do sistema imunológico local são chamadas de células apresentadoras de antígenos, as APCs. E aí, no caso da imagem, vocês devem estar vendo que tem um macrófago e tem uma célula dendrítica, que é a DC. Essas células, elas são capazes de pegar esse micro-organismo e apresentar o antígeno desse micro-organismo para células do sistema imunológico que estão dentro de órgãos linfáticos. Nessa imagem está representado por um linfonodo. E aí, ao apresentar esse antígeno para essas células do sistema imunológico, tanto linfócitos B quanto linfócitos T, essas células são ativadas e elas se transformam em ou células T citotóxicas, lá em cima, representado pela sigla CTL, que são as células que de fato atacam outras células por meio de toxinas, células testotóxicas, ou ainda células B, elas evoluem, elas são agora capazes de produzir os anticorpos, no caso os plasmócitos, então, aí representado pelas células plasma cells na imagem. E ainda, no meio dessa expansão clonal, porque essas células, quando elas são ativadas, elas produzem muitas células, como uma expansão mesmo de clones. E aí, parte delas vira célula de memória, ou das células B ou das células T. E essas células de memória são células ativadas
específicas aí no caso para atuar nessa doença, ou no caso contra esse micro-organismo. E essas células de memória permanecem no nosso corpo após a vacinação, seja por semanas, por meses, por anos ou pela vida toda. Por isso que depende de uma vacina para outra e também da resposta que o nosso corpo teve em função da vacina que recebeu. Aí as pessoas podem se perguntar, bom, mas por que eu vou me vacinar, sendo que ao entrar em contato com o micro-organismo aí na natureza, eu tenho a mesma resposta aí que a vacina no caso de defesa, de imunização? Bom, a resposta está no gráfico que eu vou deixar aí para vocês. Se vocês olharem esse gráfico, no lado esquerdo de vocês, letra A, vocês vão ver que ela tem aí uma resposta imunológica de produção de células T e de anticorpos. Só que o problema é que a reação do corpo pode levar a ter a doença em si e causar alterações ou até mesmo, infelizmente, em alguns casos, ser fatal. Bom, então essa parte vermelha aí são as alterações do corpo que pode acontecer, né? Agora, no caso da vacinação, que seria no lado direito aí no gráfico B, a vacinação promove exatamente os mesmos efeitos imunológicos ou reações imunológicas no corpo que o micro-organismo sozinho lá em si. Só que o que acontece? No caso aqui, não produz a doença em si. Como vocês podem ver, tem uma linha de limiar de doença escrito disease. E mais, qual é a grande vantagem? Que independente se a pessoa contraiu a doença por meio do micro-organismo em si, ou se a pessoa foi vacinada, a resposta ao segundo contato com esse micro-organismo vai ser muito mais rápida e muito mais forte, como também está mostrando aí no gráfico. Então, essa é a vantagem da vacinação. A resposta imunológica ao micro-organismo é mais rápida e mais forte, mesmo sem ter tido a doença antes. E isso é super vantajoso para o nosso corpo. Fiz um super resumo aí sobre a vacina para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido ou tirado suas dúvidas. Ou mais, se ficou com dúvida aí em casa, pode me perguntar nos comentários que eu respondo aí para vocês, com certeza, porque eu adoro falar sobre esse assunto. E minha dica do vídeo é: prevenção é muito melhor do que tratamento. Então vacinem-se. Vacinem-se por vocês e vacinem-se por quem está ao redor de vocês, porque todos nós importamos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e se inscrevam aí no meu canal. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!